Olá pessoal, vamos para mais uma aula, a aula A204 no nosso canal Universidade da Elétrica. É uma aula dedicada ao experimento de atuação do DPS, do Dispositivo de Proteção contra Surto em laboratório. Estarei provocando a atuação do DPS em laboratório, aplicando uma tensão superior à tensão que o dispositivo suporta. Para isso eu vou dar duas lâminas, para vocês, ou seja, 2 slides na sequência, para vocês terem um conhecimento básico. Então, o experimento de atuação do DPS em laboratório, essa é a aula, é o objetivo da aula 204. Para isso, antes da gente iniciar lá no nosso laboratório, o DPS ele tem a função de proteger a carga elétrica. O DPS internamente, esse DPS que eu vou testar com vocês, ele tem um varistor, em série com o varistor, ele tem um fusível. Então, o DPS é composto por esses componentes, varistor e fusível em série. E aqui eu tenho a minha carga, como aqui é um exemplo, é um diagrama unifilar, estou botando o DPS em uma fase, Então o DPS é ligado, a fase entra no DPS e a saída do DPS vai para o sistema de aterramento, por onde o impulso elétrico, a sobretensão, o impulso elétrico que atinge a linha, a descarga elétrica que atinge a linha, o varistor vai atuar protegendo a minha carga. De que forma que isso ocorre? Então, o varistor, ele é um dispositivo que ele tem uma tensão máxima de operação. O DPS que vamos testar no laboratório, ele tem uma tensão máxima de 275 volts. É um DPS classe 2. Pulso de atuação em teste 8/20 microsegundos, corrente máxima 20 kA. Quando a tensão cresce em um varistor é um resistor que tem a sua resistência variada com a tensão. Quanto maior a tensão, menor a resistência. Então, o que acontece? Você tem um impulso, ou seja, uma descarga elétrica que atinge a linha elétrica da concessionária, ele vem pela linha, vem pela fase. O DPS ele vai proteger a minha carga. De que forma? Quando essa tensão chega aqui, como o meu varistor ele trabalha com uma resistência baixa, quanto maior a tensão, a resistência do varistor diminui. Se a resistência do varistor diminui, o caminho preferencial da corrente e do pulso da descarga atmosférica é esse caminho que eu estou mostrando aqui para vocês. Aí o que vai ocorrer? Ele apresenta baixa impedância e o impulso praticamente todo ele vai para o sistema de aterramento. Esse fusível ele vai atuar de tal forma, dependendo, não significa que da primeira vez ele pode atuar. No laboratório eu vou forçar esse fusível a atuar. Esse fusível ele pode abrir, aí você tem que trocar o DPS. Então vocês podem ver, quando a descarga cai na linha, ele vem, passa pelo varistor e pelo fusível e vai para o sistema de aterramento, porque o varistor reduz a sua resistência, então a impedância desse ramo é menor do que a impedância desse ramo, fazendo com que o impulso seja deslocado para o sistema de aterramento. Agora, vocês vão prestar atenção no experimento que é colocado a seguir, onde estarei aplicando 380 volts no DPS. Vou mostrar a sua atuação e logo em seguida, após a atuação, eu vou abrir o DPS e mostrar esse DPS internamente para vocês. Vamos ao nosso laboratório. Bom, agora vamos testar o DPS. Tem aqui um disjuntor trifásico. Estou pegando duas fases. Uma das fases entra nesse disjuntor aqui, a segunda nesse. Uma sai para a linha do DPS, a outra entra como terra. Então a gente vai aplicar 380.
Vocês podem ver aí a ruptura do DPS, demorou um tempinho, ele rompeu, tá? Ficou vermelhinha lá. Pessoal, então vou mostrar para vocês como que funciona um DPS. Esse DPS aqui que eu mostro para vocês é um DPS classe 2 com uma corrente de 20 kA, kA. Então o objetivo dessa aula, vocês já podem observar aí no canal da Universidade da Elétrica, tem lá como dimensionar um DPS, né? Tem as correntes, os pulsos de testes, né? Mas hoje o foco é mostrar internamente como é o DPS. Esse DPS é um DPS classe 2. Então, esse elemento em azul é um varistor. Como que o varistor funciona? À medida que você vai aumentando a tensão, ele tem uma tensão limite. Nesse exemplo de DPS, é um DPS classe 2, 275 volts. Quando a tensão é superior a 275, à medida que ela vai aumentando, o que vai acontecer com a resistência do varistor? Ela vai diminuindo, ela diminui, né? Até que ela entra uma resistência muito baixa, como se fosse um curto-circuito. Se vocês observarem aqui, olha, em série com o meu varistor, eu tenho aqui um fusível. Então, o que acontece? Quando a resistência do varistor, quando você aplica uma tensão superior a 275, a resistência baixa muito, transforma aqui em um curto-circuito. E o que vai acontecer? Esse fusível aqui atua fazendo a ruptura, interrompendo essa tensão para a carga elétrica, né? Então, o DPS você liga um em cada fase no neutro para o terra, né? Nós vamos fazer daqui a pouco um teste no DPS. Vamos aplicar na entrada 220 e aqui na saída 220, ou seja, 380 volts nos terminais do DPS. A resistência vai diminuindo à medida que a tensão aumenta, transforma aqui num curto-circuito, resistência muito baixa, e o que acontece com esse fusível aqui? Esse fusível vai romper pelo aquecimento. Então é dessa forma que funciona o DPS. Aqui do lado eu tenho o DPS rompido. Vocês podem observar aqui, olha, eu tenho o meu varistor, né? Meu varistor, e aqui em série o meu fusível que foi rompido provavelmente por uma tensão acima de 275 volts aplicado. Esse DPS é um dos DPS que eu utilizei no laboratório aplicando 380 volts, lembrando que ele é 275. Não é? Aí o que acontece? Explicando novamente, a resistência baixa muito, a resistência tende a quanto maior a tensão acima de 275, menor é a resistência baixa vai aumentar a corrente e esse fusível aqui que está em série ele rompe. É dessa forma que funciona o DPS. Vocês vão ver agora eu fazendo a ruptura de um DPS para vocês. Continue ligado, logo em seguida vem a ruptura do DPS.